Uma mulher que dedicou anos de sua vida a cuidar do bem mais precioso de uma família, os filhos. Agora, imagine ser acusado injustamente do pior crime, ter sua honra e sua reputação jogadas na lama, e tudo isso na frente daqueles que você tanto amou. É exatamente essa a história de Ana Lúcia, uma mulher cuja vida simples foi virada do avesso por uma acusação brutal. Hoje vamos mergulhar nos detalhes de um caso que chocou a elite paulistana e revelou segredos que ninguém jamais esperaria. Comente aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. A mansão dos Albuquerque, no coração do Morumbi, era um verdadeiro castelo moderno, um bastião de luxo e privacidade em São Paulo. Era ali, nesse cenário de opulência e às vezes de frieza, que Ana Lúcia dedicava seus dias. Há 5 anos, ela havia se tornado mais do que uma funcionária. Era quase parte da família, a figura estável na vida de Pedro, de 8 anos, e Mariana, de 6. Para as crianças, Ana era a figura constante, o porto seguro em meio à rotina agitada e muitas vezes ausente dos pais. Sua presença trazia calor e alegria para os corredores amplos e silenciosos daquela casa imponente. Dr. Roberto Albuquerque era um nome forte no mercado imobiliário brasileiro, conhecido por seus empreendimentos de alto padrão e por sua fortuna, construída com pulso firme. Sua riqueza era inversamente proporcional ao seu temperamento, muitas vezes impaciente e explosivo. Dona Silvia, sua esposa, era uma advogada respeitada, conhecida em seu meio por sua inteligência e discrição, mas que parecia viver sob a sombra da personalidade dominadora do marido, raramente o contradizendo em público ou em privado. Naquela manhã de uma terça-feira, o ar na mansão parecia mais pesado do que o habitual. Pedro e Mariana brincavam no jardim, mas até a inocência deles percebia a tensão. A chegada de Roberto e Silvia, vindos de uma reunião, quebrou a tranquilidade matinal. Ambos tinham expressões fechadas, e Roberto segurava um envelope, que parecia quase uma intimação. Ana Lúcia, precisamos conversar. Na minha sala, agora. O silêncio que se seguiu à fala de Roberto parecia ecoar pela mansão, preenchendo cada canto com uma sensação de presságio. Ana Lúcia, acostumada com a informalidade e o carinho espontâneo das crianças, sentiu um frio na espinha. Aquele tom, vindo de Roberto, nunca anunciava nada bom. Silvia, ao lado do marido, evitava o olhar de Ana, aumentando a apreensão no ambiente. No escritório de Roberto, um cômodo que exalava poder, com sua mesa de mogno maciço e estantes repletas de troféus e livros de direito e negócios, a atmosfera era ainda mais densa. Roberto jogou o envelope sobre a mesa e o som seco do impacto ressoou no silêncio. Ana, como você explica isso? Ana pegou o envelope, suas mãos ligeiramente trêmulas. Dentro havia algumas notas de dinheiro, sem lacre ou qualquer identificação, e um pequeno broche de ouro que parecia antigo e delicadamente trabalhado. Ela não reconhecia nem o dinheiro, nem o broche. Dr. Roberto, eu não sei do que o senhor está falando. A voz de Roberto subiu de tom, carregada de uma mistura de descrença e raiva que parecia prestes a explodir. Não sabe? Então como explica esse dinheiro e esse broche que sumiram? Da minha gaveta na semana passada. Exatamente o mesmo broche que estava no porta-joias da Silvia. E o dinheiro que estava reservado para a manutenção do jardim. Não tente negar. Ana, as câmeras de segurança do corredor que leva ao nosso quarto foram desativadas. Só você tinha acesso a esse corredor e o conhecimento de onde ficavam as câmeras. E o pior, os meninos viram você perto da gaveta naquele dia. A acusação de Roberto atingiu Ana Lúcia como um raio. O suor frio escorria pela sua testa. As palavras roubo, desativou câmeras, ladra, ecoavam em sua mente, formando um turbilhão de injustiça e pânico. Ela tentou argumentar, tentou encontrar as palavras para explicar sua inocência, mas o choque e a humilhação a impediam de falar. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de culpa, mas de desespero.
A porta do escritório, apesar de fechada, não era suficiente para conter a fúria de Roberto. As vozes, especialmente a dele, alteradas e cheias de acusações, ecoavam pelos corredores da mansão, despertando a curiosidade e o medo das crianças. Pedro e Mariana, que haviam parado de brincar, se aproximaram, atraídos pelo barulho e pela mudança repentina na atmosfera. O que eles presenciariam naquele momento marcaria suas vidas para sempre. A cena gravada em suas mentes infantis com a clareza perturbadora dos eventos traumáticos. Roberto, irritado com a falta de resposta imediata de Ana, ou talvez com o que ele interpretava como um silêncio culpado, abriu a porta bruscamente. Os olhos de Pedro e Mariana, arregalados de assombro, encontraram os de Ana, que estava pálida e com os olhos marejados, uma imagem de desolação. Você está demitida, Ana Lúcia. Demitida por roubo. Eu não quero mais você perto dos meus filhos, uma ladra. As palavras de Roberto, proferidas com uma voz que cortava o ar como uma lâmina, fizeram as crianças recuarem assustadas. Mariana, a mais nova, começou a chorar baixinho, buscando refúgio no irmão. Pedro, mais velho e mais consciente, olhava de Ana para o pai, confuso, seu rostinho infantil marcado por uma mistura de mágoa e descrença. Dr. Roberto, por favor, eu juro que não fiz nada. Eu jamais faria isso com a sua família, com as crianças. Ana Lúcia implorou, sua voz embargada, quase um sussurro desesperado, mal audível entre os soluços. Chega de desculpas. Eu já chamei um segurança para acompanhá-la até a porta. Não quero que você leve mais nada daqui. A voz de Roberto era irredutível, cortando qualquer chance de diálogo. Nesse instante, um segurança particular, um homem grande e imponente, apareceu no corredor. Silvia, antes calada, agora demonstrava um arrependimento visível no rosto, mas permanecia em silêncio, incapaz de intervir contra o marido. A humilhação de Ana Lúcia foi pública, diante dos olhos inocentes das crianças que ela tanto amava. A imagem de ser expulsa como uma criminosa, em um lugar que ela considerava seu segundo lar, era dilacerante. Ela pegou suas pouquíssimas coisas, as que havia trazido naquele dia, e caminhou lentamente para a porta, sob o olhar fixo do segurança, que parecia mais uma sombra. Antes de sair completamente, ela virou uma última vez para as crianças, que estavam abraçadas, chorando em um canto. Ana balançou a cabeça negativamente, tentando comunicar sua inocência com o olhar, uma despedida silenciosa e dolorosa. Naquele momento, Ana Lúcia sentiu-se completamente sozinha e desamparada. A reputação construída com anos de trabalho honesto, com dedicação e carinho, desmoronava em segundos, pisoteada por uma acusação infundada. A dor de ser acusada injustamente era imensa, insuportável. Mas a dor de ser afastada de Pedro e Mariana de forma tão cruel era ainda maior, rasgando seu coração. Mas ela não ia aceitar aquilo calada. Ela lutaria pela sua verdade, pela sua honra, por cada ano de sua vida que havia dedicado àquela família. Demitida, humilhada e com a reputação manchada perante a comunidade e, mais doloroso, perante as crianças que ela tanto amava, Ana Lúcia não se entregou ao desespero. Apesar do choque e da dor, uma chama de dignidade e justiça ardia dentro dela. Ela sabia que sua honestidade valia mais do que o dinheiro ou o poder dos Albuquerque. Sua primeira parada foi a delegacia. No dia seguinte, onde, com a voz embargada, mas firme, registrou um boletim de ocorrência por difamação e falsa acusação. Ela sabia que não seria fácil enfrentar um empresário tão influente e com tantos recursos como Roberto. A batalha seria longa e árdua. Depois de dias de busca e com a recomendação de uma amiga, Ana Lúcia chegou ao escritório de Dr. Gustavo Mendes. Ele era um advogado de 40 anos, com aparência simples, mas com um olhar perspicaz e atento que transmitia confiança. Seu escritório, modesto, mas impecavelmente organizado, parecia um refúgio da ostentação que Ana havia deixado para trás. Dr. Gustavo, eu preciso provar minha inocência. Eu não roubei nada. Eu sempre fui honesta. Dediquei minha vida àquela família, aos meninos. Dr. Gustavo ouvia atentamente, apoiando o queixo na mão, absorvendo cada palavra de Ana Lúcia.
Sua postura era de um profissional que realmente se importava. Entendo, senhora Ana. A situação é delicada, especialmente com o poder financeiro do Dr. Roberto. Ele tem uma equipe jurídica de peso. Mas se a senhora tem certeza da sua inocência, vamos lutar. E vamos lutar com tudo que temos. Me conte tudo do início, detalhes, cada conversa, cada acontecimento que a senhora se lembre. Ana, então, começou a narrar toda a sua história com os Albuquerque, desde a chegada à mansão 5 anos antes, a rotina diária com as crianças, as peculiaridades da vida naquela casa e o fatídico dia da demissão. Ela mencionou que sempre sentiu uma certa tensão velada entre Roberto e Sílvia, uma espécie de frieza distante, mas nunca soube o motivo exato. Ela contou sobre como Pedro e Mariana a viam como uma segunda mãe e como a acusação na frente deles a dilacerou. A luta de Ana Lúcia começava ali, naquele pequeno escritório, com a esperança que Dr. Gustavo representava. Ele, conhecido por assumir casos difíceis e por sua ética impecável, era o primeiro raio de esperança real. Ele a ouviu com paciência, fazendo anotações meticulosas, analisando cada detalhe da narrativa de Ana, procurando por brechas na acusação dos Albuquerque. O que Ana Lúcia não sabia é que Gustavo já havia ouvido falar dos Albuquerque por outros motivos, boatos sobre desavenças familiares e negócios escusos. E isso despertaria seu interesse ainda mais, transformando o caso de Ana em algo que ia além de uma simples defesa. Enquanto a investigação preliminar avançava, Dr. Gustavo começou a descobrir alguns fatos curiosos e perturbadores sobre a família Albuquerque. Notícias antigas sobre disputas familiares por herança, uma empresa que quase faliu e foi misteriosamente salva por um empréstimo vultoso em condições incomuns e, o mais intrigante, o nome de uma irmã de Roberto, Isabela Albuquerque, que havia desaparecido do convívio social anos atrás, como se tivesse sido apagada da história da família. Gustavo desenterrou documentos, fez ligações e uma história de negligência e segredos começou a se desenrolar. Seria apenas coincidência? Ou haveria uma conexão entre o sumiço de Isabela e a acusação contra Ana Lúcia? O dia do julgamento chegou, marcando o ápice da batalha de Ana Lúcia. O Fórum da Barra Funda, um gigante de concreto e vidro, palco de tantas histórias e dramas humanos, seria agora o cenário da busca de Ana pela sua honra. A sala do tribunal estava cheia, com jornalistas ávidos por uma história envolvendo a alta sociedade, curiosos e alguns poucos apoiadores de Ana Lúcia. De um lado da sala, Ana Lúcia estava sentada ao lado de Dr. Gustavo. Uma imagem de fragilidade externa, mas com uma força interior inabalável. Do outro lado, Roberto e Sílvia, acompanhados de sua equipe de advogados caros, pareciam confiantes, embora um tanto tensos. A promotoria iniciou o caso, apresentando as provas de Roberto com um ar de convicção. Foram exibidos o broche de ouro, agora embalado em um saco plástico como evidência, o maço de dinheiro, com as notas fotografadas, o testemunho de Roberto e Sílvia, que descreveram o suposto roubo com detalhes convincentes. E o mais impactante, os depoimentos gravados de Pedro e Mariana, onde as crianças confirmavam terem visto Ana Lúcia perto da gaveta do pai, no dia do suposto furto. A promotoria, munida dessas provas, montava um caso que parecia irrefutável. O testemunho das crianças, embora ingênuo, pesava muito na balança da justiça. O clima na sala do tribunal ficava cada vez mais pesado para Ana Lúcia, que sentia o olhar de julgamento de muitos presentes. Seria o fim de sua luta? Quando chegou a vez de Dr. Gustavo interrogar Roberto, um silêncio tenso preencheu a sala. Dr. Gustavo se levantou, com uma pasta volumosa em mãos, seu semblante sério, mas com um brilho estratégico nos olhos. Seu tom era calmo, mas incisivo, como quem tece uma teia invisível. Dr. Roberto, o senhor afirma que as câmeras do corredor foram desativadas. O senhor tem alguma prova técnica disso, além da sua palavra? Algum relatório de um técnico de segurança? Eu tenho a certeza de que ninguém mais tinha acesso a elas. Minha palavra é suficiente, Roberto respondeu com a arrogância habitual. Certo. E sobre o broche?
O senhor tem certeza que era o mesmo broche? Onde ele foi adquirido especificamente? Há algum comprovante de compra? Claro que sim. Foi um presente da minha esposa. Não guardo comprovantes de presentes de 7 anos atrás. Foi então que Dr. Gustavo sacou uma fotografia de dentro de sua pasta, ampliando-a e projetando-a na tela grande do tribunal. A imagem mostrava um broche idêntico ao que estava na sacola de evidências. Este broche, Dr. Roberto, é idêntico ao que o senhor alega ter sido roubado. Ele foi comprado em uma joalheria no exterior, em uma viagem de negócios que a doutora Silvia fez sozinha há 7 anos. Tenho o comprovante de compra aqui, com o nome da compradora. Ela o comprou para sua irmã, Isabela Albuquerque, que, curiosamente, está desaparecida do convívio familiar há cerca de 6 anos. Seria uma coincidência que o broche de Isabela tenha parado em sua gaveta e depois misteriosamente sumido no dia em que a Ana Lúcia estava na casa. Roberto empalideceu, o choque estampado em seu rosto. Silvia, ao lado dele, ficou tensa e desviou o olhar de Roberto. Um brilho de culpa e constrangimento em seus olhos. Um burburinho começou na sala do tribunal. A revelação de Dr. Gustavo jogou uma nova luz sobre o caso. Uma luz que expunha segredos de família há muito tempo guardados. A história da irmã desaparecida de Roberto, um segredo que os Albuquerque tentaram enterrar, começava a vir à tona. O que isso teria a ver com o roubo e com a inocência de Ana Lúcia? Foi então que Dr. Gustavo chamou sua próxima testemunha. Chamo ao depoimento, Isabela Albuquerque. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Roberto e Silvia estavam chocados, seus rostos contorcidos em uma mistura de surpresa e fúria. Isabela, que estava escondida em um canto da sala, entrava, mancando levemente, com um semblante de tristeza profunda e cansaço. Seus olhos, porém, carregavam uma determinação silenciosa. Isabela, por favor, conte ao tribunal o que aconteceu no dia em que o broche e o dinheiro supostamente foram roubados. Conte a verdade. No dia em que a Ana Lúcia foi acusada, eu estava na casa do meu irmão, Roberto. Eu estava passando por dificuldades financeiras muito grandes. E meu irmão, Roberto, sempre foi muito controlador com o dinheiro da família e comigo. Ele me expulsou de casa anos atrás, me negando apoio quando eu mais precisei. Naquela semana, ele me chamou para uma conversa depois de anos de silêncio. Ele me deu algum dinheiro, mas não o suficiente para minhas necessidades mais básicas. Ele sabia que eu estava sem ter onde morar, sem perspectiva. Eu estava desesperada. Uma breve pausa se seguiu, enquanto Isabela tentava controlar a emoção. Em um rápido flashback, a cena se desenrola na mente de Isabela. Ela, escondida no corredor, vê Roberto discutindo asperamente com Ana Lúcia sobre algo trivial. Ela aproveita a distração do irmão para rapidamente, e sem que Ana Lúcia ou qualquer outra pessoa perceba sua presença, pegar o broche e mais dinheiro da gaveta. Na pressa, ela tenta sair, mas uma pequena quantia de notas e o broche ficam momentaneamente presos na quina da gaveta, um descuido que, ironicamente, seria a chave para a verdade. De volta ao presente, Isabela, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com a voz firme, concluiu seu depoimento. Eu precisava de mais dinheiro para alugar um lugar, para tentar me reerguer. Eu vi o broche na gaveta e o dinheiro. Eu sei que foi errado. Eu sei que não tinha o direito. Eu o peguei e naquele dia eu vi a Ana Lúcia passar perto da gaveta depois que eu peguei o broche. Mas ela não viu nada. Ela estava distraída com as crianças. Eu vi os meninos a observando. Eu sinto muito. Ana, eu jamais quis que você fosse prejudicada por minha causa. Eu não sabia o que fazer. Silvia, ao ouvir o depoimento de Isabela, começou a chorar em silêncio, olhando para Roberto com uma mistura de repulsa e desilusão. A revelação de Isabela ecoou pelo tribunal, dissipando qualquer dúvida que pudesse haver. A verdade, muitas vezes dolorosa e escondida, finalmente vinha à tona. Roberto, que sempre se apresentou como um homem íntegro e inabalável, tinha um segredo de família sombrio que agora estava exposto para todos. E a inocência de Ana Lúcia, antes manchada e vilipendiada, brilhava novamente mais forte do que nunca.
A justiça, embora tardia, havia prevalecido. O juiz anunciou a sentença. Ana Lúcia foi declarada inocente de todas as acusações de roubo. O caso foi desqualificado e a verdade sobre a origem do dinheiro e do broche foi estabelecida. Roberto, por sua vez, seria processado por falsa acusação e difamação, enfrentando as consequências legais e financeiras de suas ações impulsivas e cruéis. Ele e Sílvia saíram do tribunal com o rosto abatido. A imagem de sua família de cristal, quebrada publicamente, enquanto Ana Lúcia, em meio a lágrimas de alívio, foi abraçada por Dr. Gustavo, que a parabenizava. Aquele era o fim de um pesadelo e o início de uma nova fase. Mas as cicatrizes de uma acusação tão cruel não sumiriam da noite para o dia. Dias depois, em uma praça pública ensolarada, Ana Lúcia estava visitando Pedro e Mariana, após o tribunal ter concedido a ela o direito de vê-los novamente, sob supervisão. As crianças a abraçaram fortemente, felizes em vê-la, suas risadas preenchendo o ar. Ana, eu senti tanto a sua falta. Eu sabia que você não tinha feito nada de errado. Eu confiei em você, disse Pedro com a voz embargada de emoção. A mamãe está triste. Ela disse que sente muito. Ela chora muito, acrescentou Mariana, abraçando Ana com força. Eu também senti muita falta de vocês, meus amores. Muita, muita falta. Ana Lúcia respondeu comovida, afagando os cabelos de ambos. Sílvia se aproximou, visivelmente constrangida e com os olhos inchados de chorar. Ela estendeu a mão para Ana Lúcia, num gesto de profunda humildade. Ana, eu sinto muito por tudo. Eu deveria ter confiado em você, ter te defendido. Eu lamento profundamente. Eu sei que meu marido agiu de forma impulsiva e eu não o contive. Eu falhei com você e com as crianças. Ana Lúcia olhou para Sílvia. Havia mágoa, sim, mas também uma profunda compreensão da fragilidade humana. As crianças eram um elo que as unia, e por elas, Ana estava disposta a perdoar. Doutora Sílvia, a senhora sabe a dor que foi para mim. A dor de ser acusada, de ser afastada dos meninos. Mas o importante é que a verdade veio à tona. Eu perdoo a senhora por causa dessas crianças que eu tanto amo. Eles precisam de paz e de amor. Sílvia, incapaz de conter as emoções, chorou e abraçou Ana Lúcia. Um abraço que selava um novo começo de respeito e, talvez, de uma amizade improvável. Roberto, por sua vez, foi obrigado a comparecer às sessões de terapia e a indenizar Ana Lúcia. Sua reputação profissional sofreu um abalo significativo e o casamento dos Albuquerque passou por uma crise profunda, da qual talvez nunca se recuperasse completamente. Isabela, com a ajuda de Ana Lúcia e do Dr. Gustavo, que se tornou um grande amigo, conseguiu se reerguer. Ela recebeu o apoio da família de Sílvia, que se sentia culpada pelo que sua omissão havia causado. Isabela iniciou um tratamento de saúde e conseguiu um emprego digno, recomeçando sua vida longe da sombra de seu irmão. A vida seguiu seu curso e as feridas, com o tempo, cicatrizam. Ana Lúcia, com o apoio incondicional de Dr. Gustavo e de novas amizades que surgiram após o caso, recomeçou sua vida. Ela não voltou a ser babá em casas de família, mas, com a indenização recebida e a ajuda de uma comunidade solidária que a admirava por sua bravura, abriu uma pequena e acolhedora creche em seu bairro, chamada Cantinho Feliz. Era um ambiente vibrante, cheio de risadas e aprendizado, onde ela podia continuar a exercer seu amor por crianças. As crianças dos Albuquerque a visitavam regularmente na creche, e o vínculo de carinho e afeto entre eles nunca se desfez. A história de Ana Lúcia é um testemunho da força inabalável da verdade, da resiliência de um coração que, mesmo diante da mais cruel adversidade, nunca deixou de acreditar na justiça e na bondade inerente ao ser humano. Sua vitória não foi apenas legal, mas uma vitória moral que ecoou em muitas vidas. A história de Ana Lúcia nos mostra que nem todo brilho é ouro e que a verdadeira riqueza está na honestidade, na dignidade e na capacidade de perdoar. Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas narrativas.
que vão tocar seu coração. E me diga nos comentários, o que mais te surpreendeu nessa história? Você acredita que a verdade sempre prevalece?